a todas e todos. Vocês estão ouvindo? Sim, prof. Sim? Ok, meu amor, obrigada. Sejam todas e todos bem-vindos a mais um encontro, né? Que nós estamos aqui reunidos em mais um dia de estudo. Um dia onde nós já estamos na nossa terceira atividade pedagógica, né? Então, mas é com imensa alegria, com enorme prazer que nos reunimos hoje para mais uma atividade do nosso grupo de leitura, né? E cada vez mais que a gente estuda, que a gente debate a filosofia, o pensamento de Paulo Freire, a gente fica mais encantado, né? E a temática de hoje, ela nos provoca, ela nos suscita a muitas coisas, né? E antes que falemos dessa temática, eu sei que temos até agora 33 na sala, mas eu já gostaria de adiantar, né, que nós estamos pensando em fazer um encerramento diferenciado. Estamos pensando em fazer um encerramento montando a árvore que nós falamos, das nossas palavras geradoras, como também fazermos um momento especial de fala de um convidado e da nossa professora, nossa diretora pedagógica aqui do centro. Claro, com a nossa participação também, mas especificamente esse presente deles para nós. Então, sendo assim, nós gostaríamos de estender a mais uma terça-feira o nosso encontro. Ao invés de terminarmos na próxima terça-feira, nós terminaríamos exatamente no dia 25 e não no dia 18. Eu espero que vocês gostem da ideia, né? Que a gente possa estar unido, porque foram tantos momentos bons que nós passamos e vivemos por aqui, que a gente assim pensou, eu e a Aparecida, nós pensamos neste momento para presentear a todos nós, especificamente vocês, pelo carinho que tiveram conosco, de estar aqui conosco todas essas semanas, né? Então, estando todas essa semana com a gente, da gente preparar um final para o nosso grupo de estudo, um final bem legal, né? E sendo assim, a temática de hoje, né, que ela é o papel educativo das igrejas na América Latina, e falar de Freire, a gente sabe que desde décadas anteriores, né, dos anos 60, que Paulo Freire já tratava dessa temática quando ele participa com o movimento de educação de base e quando ele vem participar, né, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele vem também, durante as décadas de 70 e de 80, Paulo Freire foi o assessor do Departamento da Educação do Conselho Mundial das Igrejas, lá em Genebra e Suíça. E ele já traz essa discussão, né, fazendo uma importante parceria a diversos processos educativos no mundo e, sobretudo, na África. Mas é a partir deste livro que nós estamos, dessa obra que nós estamos lendo e estudando, a Ação Cultural para a Liberdade, que Freire desenvolve com maior profundidade o sentido profético e esperançado da educação libertadora. Profecia, aí ele diz, profecia e esperança que resultam do caráter utópico, da qual forma a ação, tornando-se a utopia na unidade inquebrantável entre a denúncia e o anúncio. Então,
são com essas palavras que nós damos início ao grupo de hoje. E hoje, Aparecida é quem vai ficar mais à frente com vocês. E próximo, eu vou estar presente com vocês, mas hoje minha saúde não está muito favorável. Então, por essas questões, a Aparecida vai levar mais adiante, mais à frente, mas estarei aqui ouvindo e participando. E no final a gente vê. Aí espero que tenham gostado. Coloquem aí no chat o ok, se gostaram da gente estar mais um dia, no dia 25, fazendo esse trabalho de fechamento desse grupo de estudo que tanto nos ajudou, nos enriqueceu, nos fortaleceu. Então, querida, é com você agora. Olá, minha gente amiga, tudo bem? É com muita satisfação, né, que estamos aqui novamente para mais um encontro e, logicamente, esse encontro, ele é permeado, ele é atravessado pelo calor das emoções, quando nós estamos na efervescência do diálogo, nos presentificando em três dimensões, né, como eu costumo dizer: a dimensão visual, oral e escrita. Então, hoje eu gostaria de iniciar de uma forma diferenciada, que quando eu me deparei com a leitura do texto que estamos a trabalhar hoje, né, deste livro, me veio muitos fragmentos e de pessoas importantes que atravessam, né, e que nos fazem estar onde estamos hoje. E aí me veio a brilhante ideia, certo, de registrar a inquietação e a emoção que o Freire me suscitou no ato da leitura, quando eu me proponho a refletir sobre o que está posto. E aí eu fiz uma produção literária antes de dar continuidade aliás, a síntese do nosso encontro passado, certo? Irei fazer esse momento breve, onde diz o seguinte: narrando a vida. Olá, minha gente amiga, um caos vou lhes contar, que há muito tempo aconteceu, me fez Paulo Freire lembrar da saga de um sertanejo que tem muito exemplo a dar. Lembremos que domingo foi o dia dos pais, certo? A vida do sertanejo foi mesmo muito puxada, acordava logo cedo, já se encontrava com a enxada, trabalhava feito rochedo para criar a filharada. No ato do estudar, foi grande a relutância, era preciso manter, então, a liderança e a escola um dever de quem tinha esperança. O tempo foi passando, fez o sertanejo mudar, alguns de seus filhos já poderiam estudar, teria que ser à noite, porque de dia não dá. Desse modo, o sertanejo, um trabalho a ensinar, a matemática da vida, datar, abraça, usar, no movimento da lida, a coragem determinar. A coragem determinar, com muita ousadia, para dar conta da empreitada que seria então do dia, a lida desde a madrugada, era grande a correria. O sertanejo era valente em tudo que lhe fazia, foi sempre muito ligeiro, era demais a valentia, o seu grito era certeiro, era o menos que doía. As caçulas rebentaram a sua grande galardia, iam então para a igreja e na sacola trazia os confeitos, com certeza ajudavam a travessia. As caçulas se engajaram no movimento de luta, começou a jornada para combater a disputa da vida escolarizada para além da labuta. O sertanejo retruncava, pois era grande a retirada, roça escola se
sindicato e o dever com a enxada. As caçulas pagavam um pato e a realidade é transformada. A libertação, então, se deu, o sertanejo opressor viu, então, na educação a importância e seu valor, por ver a transformação ocorrendo ao seu favor. Tudo isso aconteceu, hoje, então, o sertanejo viu que sua trajetória foi de grande manejo, por isso fica na história o seu legado rocheiro. O sertanejo, então, é o senhor Arlindo Vieira, homem de muita fé, que fez a sua maneira, a sua história a saber, e não é a derradeira. Paulo Freire me fez lembrar processos de superação, das caçulas a trilhar, ainda que na contramão, a sociedade padronizar a sua grande opressão. Por isso que este causo pertinente então se faz, para aqui lhe dizer que o estudo é capaz de fomentar o saber para lhe fazer ser mais. Este causa é homenagem ao meu pai querido, que a mim muito importa por ser homem aguerrido e seu legado então comporta a libertação do oprimido. Agradeço a escuta neste momento presente, refletir sobre a existência de uma forma insistente a favor da consciência da classe social da gente. Bom, gente, e por que eu fiz essa produção literária, né, movida pelos escritos de Paulo Freire, quando ele aborda a perspectiva formativa da igreja, né, e que, ao mesmo tempo, traz para nós refletirmos sobre os processos de superação e os papéis sociais que são fomentados em todos os espaços. Como nós sabemos, Carlos Rodrigues Brandão, ele diz que a escola acontece em todo lugar, e na igreja não é diferente. Nós sabemos perfeitamente que todas as igrejas ou todas as religiões têm um Senhor a servir, para além da dimensão transcendental, né? da força subliminar, do ser onipresente, onisciente, onipotente, que eu não irei adentrar por este viés da perspectiva religiosa propriamente dita, certo? Mas tão somente trazer à tona aquela questão problematizadora que eu deixei para fomentar, né, e instigar e mobilizar a leitura de vocês. Então, diante disso, no momento em que eu me debruçava, eu senti, né, algumas emoções quando me deparei com minha trajetória propriamente dita, né, que nós não podemos trazer ou falar dos processos de superação dos outros se não nos incluirmos. Né? Não estamos falando de coisas ou de situações distantes de nós. Né? Tanto que a essência da educação é justamente esse, o processo de superação, como diz Moreno, né, um teórico decolonialista, ele vai falar do processo de superação das fronteiras. E nós sabemos que existem muitas fronteiras para serem superadas, né? Fronteiras de diversas naturezas. E aí, diante disso, é preciso que haja esse engajamento. E o papel educativo das igrejas na América Latina, como Paulo Freire se propôs a refletir, está a favor de um processo de libertação ou de castração, ou de aprisionamento, né? É tanto que a questão que eu deixei como problematizadora para motivar a nossa leitura é justamente compreendermos hoje qual tem sido o papel das igrejas, né, na atualidade. Antes disso, eu gostaria de fazer a síntese, certo, do nosso encontro passado, porque, infelizmente, o nosso amigo Ricardo Santos, ele se encontra um pouco adoentado, e aí me comunicou que não poderia se fazer presente, né, online, e que eu pudesse transmitir para vocês o que ele conseguiu se apropriar, assimilar e acomodar. Então, ele fez um resgate de tudo que nós discutimos na aula passada, e aí eu vou estar
falando para vocês agora. Enquanto isso, vocês vão colocando aí no chat a resposta de vocês sobre a pergunta problematizadora que eu deixei e também se concordam com o nosso encerramento da aula, certo? Então, veja só, Ricardo Santos, ele diz o seguinte: discutimos sobre o ato, o processo de alfabetização política e sobre a humanização e seus acarretamentos pedagógicos, capítulos que retrataram acerca do ato de ler, que na realidade trata-se de considerar a linguagem e o pensamento como elementos indissociáveis da realidade e mundo dos sujeitos aprendizes, tendo como esteio a educação libertadora. Esta rompe com a educação domesticada, que tenta aleijar os conhecimentos pré-existentes dos alunos e coloca a escola como aparelho ideológico do Estado, para mostrar um único arsenal cultural elitista. Além disso, tivemos a oportunidade de falar sobre a mistificação dos materiais didáticos trabalhados na sala no processo de alfabetização na EJA, através de cartilhas que em nada representam esses jovens, adultos e idosos. Mas que podemos romper com essa cultura do silenciamento, né, bem enorme, a partir do momento em que nós, educandos, dialoguemos com eles com o intuito de pensarmos juntos acerca do processo histórico de cada um deles, que cada um deles vivencia, e assim elaborarmos questionamentos em torno de situações reais, concretas, que advenham da realidade dos mesmos, e unirmos teorias e práticas rumo à nossa presentificação e nossa luta pela revolução da desconstrução da realidade social imposta. Com estes dizeres, nós vamos adentrar, né, resgatar o que nós discutimos no encontro passado e adentrarmos nesse processo de ruptura com o questionamento, né? Qual é o papel que as igrejas têm exercido a favor ou contra da educação, ou a favor ou contra a educação na atualidade. Ela tem promovido a cultura do silenciamento, da subalternização, da opressão, ou ela tem fomentado os processos de libertação, de conscientização dos sujeitos, né? Como o próprio Ricardo coloca aqui, termos a consciência crítica do contexto e da situação que nós estamos imersos em nossa realidade atual. Então, diante desses dizeres, eu oportunizo agora um momento para que vocês possam se presentificar, né, com autenticidade, dando as respostas, né, e fazendo a síntese da leitura, a palavra-chave da leitura do capítulo de hoje, né, o papel educativo das igrejas na América Latina. É isso, minha gente. Alguém quer falar? Pode ficar à vontade, certo? Boa noite, professora. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, em relação à questão norteadora, eu acredito que, assim como eu sou um estudante de ciências da religião, eu acredito que as igrejas estão um pouco distantes da proposta do que Freire tem colocado nesse texto, certo? Ele traz um texto em cima da vivência, né, da teologia da libertação, nos anos 60, 70 na América Latina, e ele então constrói nessa perspectiva, né, de alguns teólogos na época, de estarem trabalhando com as suas comunidades de base essa questão da reflexão e como a igreja deve, na sociedade, ter o seu papel de importância. Então, em alguns contextos religiosos hoje, o que nós vemos é uma ideologia assistencialista, certo? Que o texto ele vai criticar, porque tão somente o assistencialismo
ele não vai desenvolver no sujeito que está recebendo o benefício a crítica em relação às questões da sociedade que fazem com que ele não tenha como se manter. Então, isso vai fazendo com que haja uma manutenção da exploração sobre a classe dominada. Então, eu quero concluir minha fala colocando que as igrejas hoje, no século XXI, estão bem distantes daquilo que Freire coloca como ponto reflexivo. E é interessante que ele traz um tema bem bíblico, podemos assim dizer, que é a questão da Páscoa, né, que é a passagem, que é a transformação, que é a mudança. Então ele chama a atenção aí que a igreja ela precisa sair desse contexto teórico para que haja de fato uma prática reflexiva, né? Então Páscoa não seria apenas não seria apenas uma ação histórica presa num livro, mas a Páscoa ela deve ser uma ação coletiva, aonde os indivíduos reflexivos precisam estar juntos para assim melhorar essa situação da opressão das classes dominadas, né? Então, eu quero reiterar mais uma vez que as igrejas estão bem distantes do que Freire coloca nesse texto. É isso aí, professora. Muito bem. Então, gente, veja só, diante disso, o que é que nos cabe, né, a fazermos como nós que frequentamos ou temos a nossa religião, podemos fazer um enfrentamento, né, de determinadas práticas que se distanciam do nosso ideário. Quando eu passei a refletir sobre o que está posto em Paulo Freire, me veio em minha lembrança, né, o quanto que a igreja ela me permitia ser autônoma, né, coisas que muitas vezes, aliás, situações que muitas vezes na escola nós éramos castradas, na igreja eu falo da Igreja Católica, certo? Nós tínhamos um incentivo à participação, a fazer a leitura, a estar no processo de catequização, né? O processo da crisma também. E eram processos onde nós fazíamos as devidas reflexões, logicamente não tínhamos a maturidade que temos hoje, mas um movimento da igreja, ele era libertário no sentido de dar condições de empoderamento, né? Porque o sujeito de direito, há quem diga que precise que alguém dê voz, né? O possibilite a dar voz. Entretanto, todos nós somos possuidores da nossa voz. Entretanto, a cultura do silêncio que nos castra, ela rompe, né, gerações e gerações. Então, nós temos espaços que promovem, né, essa libertação. E como que acontece? Quando eu fiz essa provocação com essa questão norteadora, me veio em mente também a questão do partido, né, da escola sem partido, que inclusive Kátia já fez referência a ele, onde há a necessidade veemente de combater a ideologia de gênero, né? Então, nós sabemos que hoje em dia temos uma bancada evangélica que está no governo e que, logicamente, estão servindo a um senhor,
né? E aí, muitas vezes, como está posto em Paulo Freire, há uma certa inocência, né? Entretanto, a gente sabe que a igreja ou as igrejas, elas não agem na abstração, né? Elas têm uma perspectiva, seja de libertar as pessoas ou de aprisionar. E há todo um ritual, né? Há todo um ritual onde a gente compreende e passa por esse processo de silenciamento, de aprisionamento dos corpos, né? Então, é necessário que nós possamos refletir criticamente sobre o papel dos espaços que frequentamos, inclusive estamos dando hoje ênfase às igrejas, porque Paulo Freire assim nos provoca essa reflexão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, né? Até que ponto a igreja tem exercido o seu papel para a promoção da transformação da realidade social, para o combate à desigualdade social? Será que ela tem exercido o seu papel em sua essência? Ou tem feito apenas a dimensão do assistencialismo para manter o status quo, né, dos seus fiéis, que precisam também estar em determinada condição humana para poder, né, ser ouvinte cativo do que algumas pessoas, né, pastores, padres, enfim, os religiosos pregam de fato, né? Então, eu agora oportunizo que alguém mais possa falar. Sintam-se à vontade, tá, gente? Boa noite. Estão me ouvindo? Deixa eu abrir a Sim, câmera. estamos ouvindo, viu? Boa noite, seja Descabelada. bem-vinda. Não, não importa, o importante é a pessoa. Olá, aconteceu um acidente aqui. Tem alguém na vez? Estamos ouvindo, pode falar, viu? Certo. Então, esse texto de Freire, realmente, ele é bem polêmico, né? Assim como os anteriores, mas a gente percebe que existe uma sequência nesse livro, que ele sempre fica nos trazendo, né, para a gente fazer essa reflexão, sempre nos identificando, nos convidando a nos identificar enquanto classes, né, oprimidas em vários contextos, em vários espaços que a gente ocupa, né, seja no espaço social, né, seja nas escolas, né, seja no campo do trabalho, seja no campo da agricultura, né, seja até na religião. Né? Então, assim, Freire tem uma sensibilidade tão incrível que eu fico assim embasbacada, né, ao ler os textos dele, porque é como se fosse uma cortina, né, que se abre e né, particularmente do poxa, realmente faz total sentido. E, assim, eu sou católica, né, desde criança, né, que fui educada, catequizada e tal, mas tem algumas coisas que a gente... tem alguém falando, porque eu estou ouvindo... Eu posso continuar? Pode, Kátia. Certo. E tem algumas coisas que faz assim, total sentido. Eu acho que é muito importante que a gente sempre discuta, que é no sentido assim, de a gente até saber como a gente pode contribuir, né, até de uma forma melhor e até, quem sabe, nos tornarmos pessoas melhores. E uma palavra que ficou muito forte, né, nesse texto, além de tantas outras, foi travessia. Inclusive, eu até recordei de um programa, né, que existia de alfabetização, que também se chamava Travessia, e eu imaginei, será que em homenagem também, não é, a Freire, né,
diante desse contexto, se alguém conhecer, eu acho que valeria a pena até fazer esse adendo, né? Porque é bem interessante. E daí que ele fala que as igrejas, né, embora tenham assumido, né, um papel inicial de alfabetizar aqui os brasileiros, né, especialmente na época da colônia e etc e tal, mas esse objetivo, essa intenção, ela não era neutra, né, muito pelo contrário, também tinha várias intenções. E teve uma colega que também está participando do curso, que ela compartilhou lá no grupo da gente aquele link de um evento que teve, que foi sobre o avanço, né, da direita aqui na América Latina. E em uma das palestras, um dos convidados, eles discutiam exatamente sobre as religiões, né, o avanço das religiões e o espaço, né, que a direita estava alcançando, não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. E teve um professor lá que ele fez uma fala que eu achei bem interessante, que ele fala sobre a industrialização das religiões, né, cujo objetivo é exatamente massificar, né, as pessoas para que elas se tornem consumidoras de produtos específicos. Ou seja, não estimular a fé das pessoas, não é fazer com que elas desenvolvam, né, a questão da espiritualidade e etc., mas fazer com que elas sigam e obedeçam a apenas um único líder. Não é? Inclusive, Paulo Freire, ao longo do texto, ele fala, é incrível, assim, até parece que ele estava com uma luneta e estava enxergando o futuro e colocando no papel sobre o crescimento de algumas religiões, né, enfim, que se não tomasse cuidado, iam acabar dando espaço para que o militarismo, né, ele se tornasse mais violento, ele ocupasse mais espaço na nossa sociedade. E outra coisa também que isso acarreta é que quanto mais oprimida as pessoas elas se tornam, mais comum é a fuga para as religiões. Então, essas religiões acabam se transformando em refúgios. Mas, como Jefferson, né, ele falou logo no início, que Paulo Freire ele também critica, não é? Essa questão assim, de morrer enquanto classe oprimida e renascer como homens e mulheres livres, né? Pessoas com novos valores, né, com novas perspectivas, e ele diz que essas religiões não assumem esse papel social tão importante na vida, né, na transformação de cada ser humano, de cada homem e de cada mulher. Hoje eu estou inspirada, né, mas eu vou parar por aqui, para dar espaço para os nossos colegas contribuírem também. Então, obrigada pelo espaço. Ótimo, Kátia, as suas colocações. Exatamente, Kátia. Paulo Freire fala muito do processo da travessia, né? E, logicamente, todos nós estamos neste movimento, né? Estamos sempre fazendo travessias, sejam justamente da natureza espaço-tempo, certo? Entretanto, o que é importante ressaltar é que possamos adquirir a consciência crítica da necessidade para realizarmos esta travessia, né? E nem sempre nós conseguimos enxergar, né, esse processo. Daí a grande luta de Paulo Freire para a superação da alienação, entende? Mas, assim, é interessante compreender a complexidade. Eu acho que não dá para compreender em si a complexidade de Paulo Freire, porque ele é tão atual, tão pertinente, e nós precisamos tanto aprender mais sobre ele para que nosso discurso esteja coerente com a nossa prática. Então, diante disso, a gente vai perceber, né, no escrito de Freire, onde ele fala, ele afirma que as igrejas, elas não são abstratas, né? Elas não têm uma neutralidade em si. E, diante disso, elas estão trabalhando a favor de alguém, a favor de uma causa, a favor de uma ideologia.
como diz Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Todos nós temos as nossas ideologias. E é importante compreender o quanto que atualmente, né, Paulo Freire vem sendo combatido, porque ele nos inquieta e nos provoca a necessidade de estarmos, né, na tomada de consciência crítica da realidade, do contexto, das situações, para que a gente possa superar, né, possa se libertar, e que a gente saia dessa condição de inocente, né, onde muitas vezes os dominadores assumem essa postura de inocentes, né, e que nos colocam no lugar dos ingênuos, que é para poder nos dominar. Então, a palavra, ela tem um poder muito grande, sobretudo quando nós damos a força vital, a potência vital à palavra que escutamos. E nesta lógica, a gente sabe que a palavra proferida pelos líderes religiosos tem um grande poder. E como os ingênuos podem, né, se libertar do poder da palavra, que não está posta para libertar os sujeitos, mas talvez para mantê-los ali adestrados, né, alinhados, curvados naquela lógica dominante, né, nessa relação. Agora, gente, quem mais deseja falar? Vocês se posicionem no chat para eu poder acompanhar, para eu não me estender também, certo? Boa noite a todos. Está me ouvindo? Bem, eu achei, mais uma vez, eu reforço que eu achei a leitura, eu acho impressionante como a gente vê a atualidade dele hoje em dia, né? Dentro desse contexto que nós estamos. Então, eu acho interessante nesse capítulo, quando ele entrelaça a conscientização com a praxe, onde ele fala que um não está dissociado do outro, que ambos precisam caminhar no mesmo ter o mesmo sentido, né? Então, acho bem interessante quando ele faz essa leitura, né? E nós, porque assim, a gente quando estuda Freire, eu quando estou estudando Freire, eu sempre procuro relacionar com o que eu estou estudando agora no doutorado, né? E a gente vê o quanto a consciência e a prática, elas têm que estar ligadas, porque eu estudo a população negra, como eu já mencionei nas aulas anteriores, e a gente vê que sem consciência a gente não tem uma praxe antirracista, né? Então, é isso que eu fico estudando, fico refletindo na base a luz de Freire, né? Porque e quando ele fala mais à frente do anúncio e da denúncia, né? Que também é uma discussão bem interessante, porque ele fala que a gente tem que correlacionar o denúncia e o anúncio com relação ao que nós estamos vivendo, né? Então, nós, de acordo com a nossa realidade política e social e educativa que estamos vivendo. Então, ele traz essa discussão bem interessante, quando ele fala aqui que a denúncia da realidade injusta, anúncio da realidade a ser criada com a transformação radical daquela. Então, a gente observa que, quando ele traz essa discussão da denúncia e do anúncio, ele está visando a preocupação com a transformação social. Então, se a gente não tiver essa consciência crítica, não denunciarmos e anunciarmos, não teremos uma praxis educativa. Então, está tudo interligado com o pensamento freiriano, e a gente vê o quanto é importante nós fazermos esse exercício com relação a essas práticas, com relação ao que nós estamos estudando.
Então, essas foram as minhas provocações que Freire me fez com essa leitura, porque e hoje à tarde teve uma atividade do Centro Paulo Freire, que foi com relação a um curso, e teve a presença de Alder Júlio, de Nita Freire, de Frei Beto. Então, a gente vê, escutar, né, esses iluminados, porque eles conviveram, né, com Paulo Freire, e também eles refletem a prática deles a partir do que eles vivenciaram com Freire, né? Então, a gente vê o quanto é importante nós estudarmos. E uma das falas que me chamou a atenção foi a fala da professora Anitta, onde ela fala que quanto mais bate em Freire, mais ele cresce, mais ele se destaca. Então, em vez deles fazerem o mal, né, ficar atacando o Freire, então eles estão, de certa forma, até ajudando as pessoas a buscarem saber quem é Freire. Então, esse curso que nós estamos fazendo está sendo excelente. E, assim, eu queria até fazer um pedido de continuarmos com outra obra, se fosse possível, né? Porque a gente não pode parar por aqui, a gente tem que fazer esse ato de resistência, de estudar de forma coletiva a pedagogia freiriana. Então, muito obrigada. Savana, eu acho que agora você deu uma sacudida num grupo, viu, querida? E que o pessoal já pode até sugerir, né, a obra que desejam penetrar, desejam se debruçar sobre, né? Eu optaria por Pedagogia do Oprimido, porque tem muita similitude neste escrito e no escrito da Pedagogia do Oprimido. Essa é a minha sugestão, certo? Agora, minha gente... Só interrompendo, mas sem desculpa, tentei interromper tua fala. Pedagogia do Oprimido também é muito bom, é bem interessante, mas eu também indicaria Pedagogia da Indignação também, eu acho bem interessante esse contexto. Fica a dica. Obra não falta, né, amada? Obra não falta para a gente se debruçar. A gente determina uma, né, e aí vamos dando continuidade. Aquela que for mais desejada, a gente pode se comprometer com ela, tá certo? Bom, Savana, nós agradecemos a sua participação excelente, brilhante, né? E agradecemos também por esta reflexão tão pertinente. Fazendo jus, Savana, ao que você enunciou, eu gostaria de destacar o processo da dialetização, da consciência versus realidade. Nós, como já foi dito aí por Henrico, né, a escrita freiriana ela é muito marxista, né? Então, o materialismo histórico dialético ele está bastante presente nos escritos de Paulo Freire. Aí Paulo Freire fala, né, nos desperta para refletirmos sobre esse dialético entre a consciência e a realidade, é que, diante do contexto do qual nós estamos inseridos, às vezes nós esbarramos nos limites que estão postos e que eles precisam ser superados não por mim sozinha, mas por um coletivo, pelos movimentos sociais que estão organizados, que estão em organicidade, que têm uma pauta, uma bandeira de luta, né? Então, diante disso, essa travessia, ela não acontece, ela não pode se dar no isolamento, né? No individualismo do sujeito, mas sim na dimensão coletiva, onde os sujeitos organizados, eles irão lutar por esse processo de libertação, de superação desse status quo, né? E daí, quando Paulo Freire nos provoca a reflexão sobre a
dialetização da consciência versus a realidade, ele traz como uma alternativa, como uma proposta de solução, a dimensão da praxis, né, que é a relação intrínseca entre a teoria e a prática. Daí a importância da ação, da reflexão, ação, reflexão. Esse processo triádico da gente refletir, da gente agir e passar a refletir sobre as nossas ações também nos promovem o amadurecimento, né? Essa tomada de consciência. Aí nós sabemos que não existe apenas uma consciência, existem várias consciências. Em um dos subtópicos que nós tratamos aqui nessa obra, Paulo Freire fala da consciência ingênua para a consciência, a transição, né, da consciência ingênua para a consciência crítica, e diante disso nós só podemos sair da condição, né, da consciência ingênua para a crítica, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, e que você, Savana, nos instiga e nos mobiliza a continuar a fazer, que é estudando, que é conhecendo Paulo Freire. Porque quanto mais a gente se debruça sobre os escritos de Paulo Freire, mais nós sentimos a necessidade de estarmos estudando, sabendo mais, né? Porque Paulo Freire não se esgota em si mesmo. Paulo Freire tem uma sagacidade epistêmica estrambólica que faz com que a gente busque outras fontes, né? E ele deixa as deixas para que a gente esteja nesse movimento de busca, de travessia constante, né? Agora, gente, alguém mais deseja falar? O Danilson está fazendo aqui um questionamento que eu tenho certeza que o Danilson tem a resposta. Danilson, por gentileza, responda, meu querido. Diga aí. Bom, gente, Danilson fez aqui um questionamento, que é onde estão essas práticas, né? Nós sabemos que Paulo... Não, peraí, eu vou dar uma parada. Cadê vocês, pessoal? Eu estou aqui, Cida. Então, eu não quero falar... Estou atenta aqui. Eu não quero falar aqui a essas falas curiosas que vocês fizeram aí, falando sobre Savana, né? Uhum. Nos chamando aí também para trabalhar com outras obras e você instigando. Eu gostei muito desse questionamento que ele faz, né? Antônio Danilson Rodrigues Pinto, falando sobre onde essas teorias se materializam e onde Freire se manifesta em nossas práticas. Achei super interessante. Também tem resposta, eu gostei das perguntas dele, sabe? Eu gosto de pensar sobre essas questões das nossas teorias e as nossas práticas, né? Como que a gente faz para alinhar o que a gente fala, os nossos discursos, as nossas enunciações orais, escritas, com as nossas enunciações práticas, com os nossos corpos, com os nossos olhares, com as nossas ações. Então, aí eu volto para o título dessa obra, né? De Paulo Freire, que nós estamos estudando. Porque uma coisa importantíssima que ele fala é a ação cultural para a liberdade, né? Eu acho que quando eu penso essa correlação da ação cultural, né? E com esse sentido, porque nós não vamos conseguir nenhum tipo de transformar ação, né? Aí eu lembrei daquele texto que eu fiz, transformar a nossa ação para atingir, para usufruir, para viver momentos de liberdade, né? Se a gente ficar só pensando no sentido discursivo, sem que as nossas ações, as nossas rotinas sejam alteradas,
as nossas manifestações cotidianas sejam transformadas num sentido que você fala de uma penetração radical, né? De irmos ao fundo daquele revolvimento arqueológico das nossas condutas, das nossas posturas, em todos os lugares que nós estamos, em todas as manifestações de relacionamento, sejam afetivos, sexuais, familiares, trabalho. Então, onde quer que nós estejamos, o nosso corpo é primeiro veículo para a nossa transformação. Mas o corpo como o corpo que fala, que vê, que escuta, né? Aí vem aquela coisa que eu penso, né, com essa obra de Freire, dessa escuta atenta, né, transformadora, do admirar-se, da gente conseguir nos colocar num lugar de escuta e fala, porque uma manifestação ao falar, né, a palavra, ao destaque que se dá à palavra, achei assim muito pertinente essa discussão e que a gente possa ficar atenta nos nossos templos religiosos, seja de quais ordens forem, católica, evangélica, candomblé, umbanda, espírita e todos os outros que a gente possa existir, a gente está atenta, porque realmente e o que a gente vê é que, das religiões que eu conheço, o destaque que se dá à palavra, porque a palavra é o que faz o homem ter um homem aí no sentido do homem e da mulher, né? Porque aí a gente já tem que ficar atenta à palavra, né? Quando a gente fala homem, a gente tem que falar mulher, porque a gente sabe que há sim um direcionamento machista da enunciação discursiva, inclusive na religiosa, né? Então, é a palavra que nos dá a humanidade, que nos destaca como animais racionais, porque podemos fazer essas enunciações, essas elaborações mentais, intelectuais. Então, achei muito pertinente. Acho que essas teorias se materializam no nosso dia a dia, nas nossas práticas cotidianas, e que Freire se manifesta em nossas práticas a partir do momento em que a gente se coloca numa postura de reflexão e autorreflexão, de fazer e pensar sobre o que estamos fazendo. Então, assim eu tento responder a Antônio Danilson Rodrigues Pinto, né? Ação e reflexão continuadamente. Desculpe se falei muito. Imagina, amada. Vejam só, gente, quando o Danilson nos provoca fazendo esse questionamento, onde estão as nossas práticas e as nossas... nós sabemos que a educação popular, a capoeira, né, Fran? Os espaços não formais, eles são embebecidos pela prática freiriana, né? Lembrando aqui as enunciações da Savana, quando ela traz a professora Anitta, também ela anunciou, né, que um cantor de hip-hop disse que o hip-hop é freiriano, né, é a apresentação do Paulo Freire, uma versão. Então, veja que Paulo Freire ele é holístico e panorâmico e consegue abarcar vários processos de práticas, né, não formais, onde a educação popular se destaca com muita pertinência e veemência, né? Então, a gente precisa refletir Paulo Freire, e daí, Fran, nós não estamos caindo na mera verbalização, porque eu lhe conheço muito bem e sei que você tem ações muito pertinentes, né, com os movimentos sociais, destaco aqui o da capoeira, né, que você participa, e todos nós que estamos neste coletivo, nós, acredito eu, que nós estejamos desenvolvendo práticas pedagógicas na perspectiva da educação popular, nos espaços não formais. Por que eu trouxe
a igreja, né? Porque a igreja, o sindicato, para mim, Kátia talvez se lembre de alguns momentos que eu abria parêntese na minha aula para poder falar de mim, porque eu também não consigo me desvencilhar desse processo de superação, eu não posso tratar da educação como transformadora do sujeito e emancipadora deste sujeito se eu não me vejo neste processo. E eu acredito perfeitamente que as vivências que eu tive, né, e aí talvez eu esteja respondendo ao Danilson, né, as vivências que eu tive na Igreja Católica, com a formação da catequese, né, na época, com a minha participação no sindicato rural dos trabalhadores do meu município, Canhotinho, Pernambuco, a minha participação enquanto secretária da associação da minha comunidade, da qual eu fazia parte, a minha participação nos grupos de estudo de jovens, onde tive a oportunidade de, em 2011, muito recente, né, em 2011, eu conheci o professor Alfonso Torres Carrilho na formação do Enfoque, né, na formação de base, promovida pela FETAP, quando eu saio de Canhotinho representando os jovens rurais. E foi lá que eu despertei, a partir do momento da audição da palestra do professor Alfonso Torres Carrilho, falando da La Educação Popular, né, Trajetória e Possibilidades, onde eu compreendi que eu era sujeita deste processo. É que nós também precisamos nos colocar na prática. O que é essa praxis pedagógica? Essa praxis pedagógica, ela não está no ato meramente de fazer, mas sim no ato do engajamento social político do sujeito, nas ações que ele vem desenvolvendo e que ele vem promovendo. Né? Porque o professor que atua na escola institucionalizada, a partir ou a depender da sua postura pedagógica política, ele vai promover a emancipação do sujeito, vai fazer com que esse corpo seja vivo, né, como a Fran muito bem falou, ou ele vai castrar esse corpo, aprisionar, né, como diz Miguel Arroyo, né, os corpos aprisionados nas escolas, e como muito bem retrata o audiovisual da canção do Pink Floyd, né, quando se fala que as pessoas são apenas mais um tijolo na parede e que mostram as pessoas sem identidade, porque todas estão com mal. O que eles fazem? Né? Como que a escola promovido processos de reflexões da consciência crítica do sujeito para que ele se veja nessa condição, né, de sujeito oprimido por alguma circunstância, que possa ele arrebentar, né, a corrente, como nós abrimos o nosso encontro anterior, né, da semana retrasada, falando do elefante acorrentado. Então, Danilson, acredito eu que você teria muitos exemplos interessantes de dizer, né, das práticas da educação popular que promovem a libertação e a emancipação dos sujeitos. Está aberto aí para alguém mais fazer uso da fala, né, se presentificar oralmente, porque aqui o chat está bombando, tá, gente? Vocês não querem falar, eu vou acabar lendo o que está posto aqui no chat, tá certo? Por vocês. Angélica?
Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Então, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca, porque a gente, às vezes, parece que passa muito tempo consumindo as ideias, e quando eu fiz essa provocação é para que a gente também falasse, se situasse um pouco dentro da nossa vida, onde é que está Paulo Freire, não é? Se ele nos desafia a mudar de atitude na igreja, no trabalho, na família, no círculo de amigos, né? São ações que vão fazendo a materialização de uma nova sociedade, né, de pessoas libertas, né? O grande desafio que ele nos coloca é justamente a gente se libertar da consciência ingênua, né, que muitas vezes a gente, como educador, a gente alonga essa consciência ingênua, né, principalmente nos processos de alfabetização, em colocar só palavras, né, som e palavras para os educandos, e às vezes também a gente faz isso, som e palavras no cotidiano da vida, né? Eu acredito que a Igreja Católica, com as suas várias correntes ideológicas, e uma da década de 70 e 80, que foi a Igreja progressista, trazendo a teologia da libertação, ela trouxe uma fundamentação teórica e metodológica para a educação popular dentro dos espaços religiosos, né? De anunciar um Cristo, né? Um Messias que não é aquele que vai salvar o mundo, mas que anuncia um reino coletivo, onde as pessoas se ajudam, as pessoas se complementam, né? Outras religiões também manifestam esses desejos, né? Há uma ala dos kardecistas também que anunciam essa vinda de um novo reino, né? do reino de iguais, do reino onde todos possam ter vida e abundância, né? Assim também como parte de algumas correntes ideológicas de pessoas evangélicas, né? Então, nós não podemos correr o risco de generalizar tudo, né? Como eu disse lá em cima no chat, a Igreja Católica também tem o seu lado ortodoxo, o seu lado conservador, né? Não é à toa que a gente tem um Papa vivo em clausura, né? Por divergências ideológicas internas da Igreja, né? E são esses aparelhos ideológicos que transitam na vida da gente. E é isso que Paulo Freire vem nos chamando a atenção. Aonde é que eu tenho a minha liberdade? Aonde é que eu cultivo? Qual é o chão mais fértil, né, dessa minha libertação, e que não é uma libertação individual, ela se dá no processo coletivo, né? A minha libertação individual para nada serve para a mudança da sociedade. Seria mais ou menos essas reflexões que eu gostaria de trazer, e que a gente pudesse se ver mais nas nossas práticas esse ideário freiriano. Ok. Então, Danilson, muito interessante, viu? O que você coloca está, né? Paulo Freire corrobora, dizendo exatamente o seguinte: ó, a prática é outra coisa que realizamos, né? Desde o contexto teórico, ao tomar distância da praxis realizada ou realizando-se num contexto concreto, no sentido de clarificá-la. Então, por isso mesmo é que a prática
teórica só é autêntica na medida em que o movimento dialético entre ela e a subsequente praxis a ser realizada no contexto concreto não seja rompido. Né? Daí que sejam ambas essas formas de praxis momentos incomisáveis, mesmo processo pelo qual conhecemos em termos críticos. Isto significa, em outras palavras, que a reflexão só é verdadeira quando nos remete, como salienta Sartre, o concreto sobre o. Então, a prática teórica, ela colabora com a nossa prática nos espaços onde nós frequentamos e exercemos a nossa postura política pedagógica. Eu gostaria estou sentindo falta de hoje. Mônica não esteve presente no encontro passado. Este também não está. E me fez lembrar, né, o que Mônica denunciava da cultura do silêncio, né? Então, diante disso, eu fico pensando como que nós podemos, Rico, leve essa mensagem para a Mônica, por gentileza. Como que nós podemos com a cultura do silêncio, tem que citar nos sujeitos que estão ali conosco a esperança para que a sua realidade seja transformada. E mediante, hoje foi o dia do estudante, né? Então foi interessante o trabalho que eu exerci com os meus, né? Digamos assim, como eu costumo chamar, com os garotos da casa. E aí nós trabalhamos a óbvia de Paulo Freire e a escola, né? A escola é aquele poema. E fizemos uma reflexão desses espaços e pedi para que os meninos pudessem fazer uma representação imagética do que eles ouviram, né? Que nós estamos também fazendo todo dia, cotidianamente, para além das aulas remotas, nós temos feito leituras, né? Temos exercido a prática da leitura, a roda de leitura para com os meninos, e isso vem dando uma certa contribuição formativa para eles, evidentemente, e, ao mesmo tempo, neste tempo que nós, às vezes, perdemos noção dele, né? E sabemos que na educação, seja ela formal ou informal, os frutos que serão colhidos haverá, né, um tempo aí, a semente está sendo lançada e um solo fértil, evidentemente, e em algum momento ela há de germinar. Essa é a nossa esperança. Então, nós precisamos, como o Danilson falou, nos situarmos em nossas práticas, em nossas ações, para que a gente se veja sujeitos protagonistas e não meramente sujeitos instrutores da reflexão política pedagógica do Paulo Freire. Porque nós também, que estamos estudando, né, Paulo Freire, podemos, em algum momento, em nossas práticas, fazermos qualquer coisa menos a prática política pedagógica freiriana. Entende? Então, nós precisamos ter este cuidado, né? Alguém mais deseja falar? Aliás, quem mais deseja falar? Eu vou cantar para vocês aqui. Cida, boa noite.
Pois não, boa noite, estamos na escuta, Miriam. Seja bem-vinda, viu? Certo. Olha, eu escuto, né, de muitas colegas, assim, de trabalho, pessoas que militam comigo, assim, na questão política, porque também eu fico na área da política também, política partidária, e às vezes, assim, o pessoal, assim, muitas colegas minhas, né, que trabalham comigo na política, dizem assim, ô Miriam, tu não era para ser evangélica não, porque você não tem jeito de evangélica, diz assim a mim, né, por conta da minha militância, por conta do jeito que eu penso. Ao final, aí ela fez, por que tu não sai da igreja? Ao final, eu não vou sair da igreja, eu tenho que ficar lá porque eu tenho que ficar no lugar, assim, como resistência, porque também eu consigo, através do diálogo, também algumas pessoas pensarem nessa forma de libertação também. Então, eu não concordo, assim, porque na última eleição, em 2018, por exemplo, eu fui para a praça com as bandeiras de Haddad, né? Assim, o pastor me chamou a atenção por conta disso, né? Então, eu faço a militância no sentido de resistência, entendeu? Então, acho que é importante a gente dizer quem a gente é. Eu não escondo para ninguém quem eu sou, entendeu? Eu acho que é importante isso, porque tem pessoas, né, que tá num grupo como esse ou em outros grupos que esconde. Não, você não pode esconder nem diante lá na sua igreja, porque muitas vezes eu escuto coisas que eu não gosto, entendeu? Então, quando eu saio, realmente é como você disse, assim, essa questão da palavra, lá a gente não vai ter a palavra, né? Porque você sabe que dentro de uma igreja evangélica, quem profere a palavra geralmente são os pastores, né? São os presbíteros, são as pessoas. Mas você, quando sai do templo, você tem a oportunidade de conversar com as pessoas. Então, quando as pessoas vão no trabalho, que eu trabalho na Secretaria de Educação, que eu estou com os alunos na escola, que eu estou em momento com professores, então eu profiro a palavra. Naquele momento, você pode estar com o trabalho desse trabalho de libertação, entendeu? Desse lugar da palavra. Então, existe muitos evangélicos que mudaram a concepção quando começam a conversar comigo, com outras pessoas. Até umas vezes, assim, eu coloco muito pensamento de Paulo Freire nas minhas redes sociais, talvez vocês não saibam. Uma vez eu coloquei um vídeo de Paulo Freire, que eles estavam vendo em altas horas, eu coloquei. Aí uma pessoa que nem me conhece, acho que de São Paulo, que era do lado de Bolsonaro, disse assim, oh, e você não é evangélica, né? E por que tu coloca esse texto de Paulo Freire aí? Você coloca o vídeo. Então, assim, quer questionar as questões, porque ele estava colocando, né, algumas questões sobre libertação, ele estava falando sobre isso, e sobre a retomada, quando ele voltou ao Brasil, alguém fez uma pergunta sobre isso, eu achei interessante e coloquei. Então, a gente tem que sempre se colocar, né, nas redes sociais, né, a gente tem que, como ele colocou, ser político é justamente anunciar essa palavra, não ficar escondidinho dentro da caixa, né? Não é porque eu sou evangélica eu vou ficar escondidinha para ninguém me ver. Eu tenho que ir para a praça, quando tiver o movimento sindicato, eu tenho que estar lá para falar. Não é por uma obrigação, mas é por uma obrigação minha, humana, né? Como política, como humana, e também para humanizar as outras relações e também dando oportunidade para aqueles que estão em opressão possam sair desse lugar de opressão e vir para o lugar do pronunciamento. É isso aí que eu queria colocar para vocês. Então, Miriam, você me deixa plenamente feliz e satisfeita com esse seu testemunho, né? Porque é importante a nossa presença consciente, né? Daí o que Paulo Freire fala, né? Dos corpos conscientes. Nós estamos, às vezes, em relações de opressão e que, com paciência, a gente pode virar o jogo, digamos assim, né? Então, a sua presença na igreja, atuando com a sua militância, com a sua forma de pensar, evidentemente, aos pouquinhos, vai chegando aos demais, né? Então, você está fazendo o diferencial ali naquele coletivo. E é importante a gente ter esta consciência de que a nossa presença, ela importa e corrobora com a nossa ideologia, né? Com a perspectiva de projeto de sociedade
temos, com o projeto de homem, de mulheres que temos e que queremos. E tudo isso se faz assim, na base da resistência. Não é isso? Então, parabéns, Miriam, pela sua atitude e pela sua coragem em fazer esse testemunho aqui para conosco, certo? Quem mais deseja falar? Eu gostaria de falar. Boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda, seja bem-vinda. Pode falar, Maria Olindina. Gostei muito das falas dos meus colegas. Na verdade, quando eu li o texto, ele me trouxe muito mais indagações, e são essas indagações, essas reflexões, que eu trago para você. O primeiro aspecto, né, que ele trata é da questão de que trabalhar com as igrejas, você sempre tem que considerar o caráter histórico, né? O contexto social, econômico, político da sociedade, no caso, a sociedade brasileira. Não é isso? O texto que Freire escreveu dentro do momento histórico muito específico, e ele só é compreensível dentro desse momento histórico. Aí eu fiquei pensando sobre o nosso contexto atual, né? Sobre o papel das igrejas de maneira geral e da religião na nossa sociedade. Porque aí eu também tomo a liberdade de trazer as outras religiões, né? Primeiro, qual o papel das igrejas evangélicas? E aí eu abro um parêntese, considerando que as chamadas igrejas evangélicas são de uma diversidade terrível. E existe no Brasil uma predominância das pentecostais. Mas dentro dessas chamadas igrejas evangélicas, dentro do cenário político, tem aquelas que se destacam. Então, refletir sobre o papel educativo das igrejas na América Latina passa também por uma reflexão específica das igrejas evangélicas, do crescimento das suas lideranças no cenário político atual, né? Como também passa por uma reflexão do papel da igreja, e aí quando eu falo da igreja, estou falando da igreja cristã católica, que é de uma outra natureza, que está passando por um outro momento de mudança. Até aqui num dos chats, um colega falou aqui sobre a questão da teologia da libertação, a crítica e o combate da igreja frente à teologia da libertação, né? Mas hoje a igreja ela continua tendo um papel de destaque no cenário político muito grande. Se você considerar que na mídia está dizendo que aqui em Manaus é a capital, que primeiro está tendo o retorno das escolas, onde está tendo uma resistência muito grande, e o bispo de Manaus se posiciona a favor do sindicato dos professores, né, que é contra o retorno. Então, isso tem um destaque, uma importância muito grande, quando você tem um apoio do bispo. Então, mas qual é o papel? Nós sabemos que a igreja está dividida e tem resistências dentro dela. E eu tenho que saber analisar esse contexto. Outro aspecto que eu trago é como compreendemos o cenário político, econômico, social e cultural dos dias atuais, porque Freire ele conseguia fazer uma leitura do contexto que ele vivia, né? E do papel da pandemia
como é que eu analiso a pandemia, né? Só dentro de um contexto de um problema biológico que a vacina vai curar, vai resolver, ou dentro de um contexto político, né, do biopoder? Como é que eu avalio isso? Por que eu trago essa questão? Porque o texto também me trouxe a reflexão do que é ser oposição hoje nos nossos dias. Porque naquela época tinha os movimentos associados da igreja que eram de oposição à ditadura militar, né? Que faziam um trabalho de base interessante. Mas o que é ser oposição hoje? Parece que hoje não existe oposição. Cadê a oposição? Cadê o que é ser de esquerda hoje? Se você falar que é de esquerda, você está falando um palavrão. Não é verdade? Então, o que é ser esquerda? Um cristão pode ser de esquerda ou não? Então, ele pode ser, sim, de oposição, ele pode ser, sim, de esquerda. Então, o que é ser de esquerda? O que é ser cristão? Porque isso passa por essa discussão. Não somos nós que vamos dizer para a igreja o que ela tem que ser, ou para as igrejas, né? O que ela tem que ser, o que ela tem que fazer. A reflexão passa, ela é individual, ela passa pelo sujeito dentro de uma análise de um contexto muito maior. E agora eu acabei fugir do meu raciocínio, mas em tese é isso. Sim, e considerando as demais religiões, eu assisti uma live falando sobre o papel das religiões de matrizes africanas no combate à pandemia, uma vez que o governo federal ele se omitiu, né, nesse processo. Então, como as lideranças aqui de Manaus, religiosas, elas se organizaram para atender a população que ela atende. Então, qual é o contexto atual que nós vivemos, certo? Então, são algumas questões que eu trouxe e que me suscitaram ao ler o texto. É isso aí, obrigada. Um beijo a todos. Então, Olindina, Maria Olindina, suas colocações bastante interessantes, né? É importante que nós possamos refletir, né, para quem, evidentemente, se considera cristão, se perguntar, né, que cristão estou sendo, como estou atuando, porque também a gente precisa refletir sobre a nossa identidade, né? A identidade da nossa prática, da prática da nossa fé, por exemplo, né? Enquanto nós estamos no contexto atual da pandemia, onde muitas pessoas estão em situações de calamidade pública mesmo, né? O que é que nós estamos fazendo para ajudar o irmão, digamos assim, né? O que é que nós estamos, quais têm sido as nossas ações para que a gente possa se presentificar para o outro com compaixão, né? Com generosidade e solidariedade. Bom, Paulo Freire, ele nos provoca várias reflexões e a gente precisa, de fato, né, fazer jus ao processo da teologia da libertação. E essa teologia da libertação ela não se dará apenas na verbalização, no pronunciamento da palavra, mas sim com ações concretas, como disse o Danilson e como diz o próprio Paulo Freire, né? Precisamos agir no nosso cotidiano, nos espaços onde estamos ocupando, nos nossos lugares, tanto com as pessoas que estão muito próximas a nós, quanto aquelas pessoas que estão distantes e que, de algum modo, elas precisam, né? Na realidade, todos nós
em algum momento de nossas vidas, precisamos um dos outros, né? É como diz Paulo Freire, né? Nós nos fazemos com os outros. Esse diálogo só está sendo possível porque vocês estão aí mobilizando a partir dessa escuta ativa, a partir dessas inquietações que o texto suscita, e quem não lê o texto e se dedicando aqui ao chat que está posto pelos participantes, vai compreender e também vai se inquietar, né, para que a gente possa, de fato, romper com essa cultura do silêncio. E é interessante, Maria Olindina, quando você fala, né, que o cristão não pode dizer que é da esquerda, né, o porquê disso, entende? Então, a gente precisa buscar essa autoafirmação, essa consciência crítica de si, da perspectiva de mundo, de sociedade, de homens e de mulheres que temos, para fazermos os devidos enfrentamentos, né? Até que ponto Paulo Freire nos ajuda a melhorarmos enquanto seres humanos, enquanto seres que estamos no mundo e com o mundo e de sobremaneira com as outras pessoas, né? É isso. Alguém mais deseja se pronunciar? Oi, boa noite a todas, a todos. Só queria, na verdade, dar uma notícia que eu soube agora por um acaso, né? Que eu postei o link aqui no chat do Henrique Vieira, do pastor Henrique Vieira, e aí, quando estavam falando, eu fui dar uma olhada lá, procurando alguma referência para mostrar. Tive o feliz encontro de que está aberto um curso dele sobre introdução à teologia negra, que é amparado justamente nos textos do James Cone, que é o autor com o qual Paulo Freire fala no segundo texto, que ele leu e ficou muito impactado. Então, só para dizer para vocês que nesse link aí que eu mandei do Facebook, do perfil dele, na postagem do dia 3 de agosto, ele está falando desse curso de introdução à teologia negra, que fala da libertação, dialoga completamente com esse nosso curso, com esse nosso grupo aqui de estudos, e com esse autor que Paulo Freire, que a gente leu, né, Paulo Freire citando no segundo texto de hoje. Só para dizer isso, assim. Feliz encontro. Ótima contribuição, Henrico, viu? Ótima contribuição. Realmente é interessante, né, que a gente vá buscando outras fontes, outras leituras, para que a gente se aproprie, se empodere e que, consequentemente, isso resvele nas nossas práticas, nas nossas ações, que melhorem, né, a nossa atuação nos nossos coletivos. Então, muito agradecida por essa partilha, viu? Alguém mais, gente? Quem é a pessoa da vez? Eu quero falar um pouquinho. Está dando para me ouvir direito? Ótimo, pode falar, querida. Boa noite, minha gente. Concordo com o pessoal que a gente deveria continuar com esse diálogo, mas, assim, trazendo um pouquinho sobre o papel educativo da igreja, eu trago uma reflexão de que, antes da gente imaginar uma igreja-templo, uma igreja com denominação católica, evangélica, a gente se coloque no papel de igreja. Eu sou igreja. Então, qual é o meu papel diante da sociedade? Eu, quanto cristã, que tipo de palavra libertadora devo falar? Eu sou católica praticante e, quando estou trabalhando com jovens na minha comunidade, eu digo para eles que não existe cristão sem cidadania. Então, eu sou cidadã, eu sou cristã quando eu sei respeitar o direito do outro. Eu sou cidadã quando eu sei entender que o outro tem direito à fala, tem direito à vez, tem direito a voto. Eu sou cristã quando eu pratico a minha cidadania no direito do outro. Então, diante da minha prática educativa, a gente vai muito mais além dessa igreja templo, né, que a gente vê que está tão desfacelada.
estou falando enquanto Igreja Católica, e me reconhecendo na fala de Miriam, que foi perfeita, né? Participar com resistência, participar na busca do outro, participar na busca dessa identidade. Então, Paulo Freire deixa muito perfeitamente, dentro de seu trabalho, o emprego da palavra Páscoa. Páscoa quer dizer libertação. Libertação do quê? Se para o cristianismo você sai da morte para a vida, você sai das trevas para a luz, então, através da nossa prática educativa, a gente vai levar os nossos alunos do caminho de subvida, de subdesenvolvimento, de rebaixamento, né, de exclusão, de inclusão, uma prática de busca por seus direitos, uma prática de busca mesmo de qualidade de vida. Então, é dentro dessa igreja que eu pratico minha cidadania, é dentro dessa igreja que eu, quanto cristã, me vejo como cidadã e vou em busca do outro, porque não adianta eu estar só em busca de mim mesma, quando Cristo foi todos. Cristo não foi um só, Cristo foi todos. Então, o diálogo de hoje foi perfeito, né? Ele, cada dia mais, ele vai entrelaçando um texto com o outro, um capítulo com o outro, e a gente vê mesmo que essa prática vai muito mais além de templo, vai dentro de nós. Obrigada. Maria Cláudia, né? Com suas palavras, eu gostaria de corroborar com o que está posto, né, no subtópico de hoje, onde Paulo Freire anuncia o seguinte: estão certos os teólogos latino-americanos que, engajando-se historicamente cada vez mais com os oprimidos, defende hoje uma teologia política da libertação e não uma teologia do desenvolvimento modernizante. Estes teólogos, sim, podem começar a responder, em certos aspectos, às inquietações de uma geração que opta pela transformação revolucionária de sua sociedade e não pela conciliação dos inconciliáveis. Bom, Paulo Freire, ele deixa muito claro, né, quando a quem ele está se referindo quando trata da dimensão da conciliação dos inconciliáveis. Só para ilustrar melhor, eu gostaria de trazer para nós refletirmos sobre esta perspectiva a lei trabalhista. Há como acontecer essa conciliação dos inconciliáveis, isto é, o direito do empregado e o direito do patrão, né? Quem vai sair ganhando, digamos assim, nessa disputa, né? Então, a gente percebe que muitas reformas que acontecem, como a reforma trabalhista, ela vem, mas que ela não vem para o bem de todos, e sim ela vem atenuar essa conciliação dos inconciliáveis. Na mesma perspectiva, quando Paulo Freire traz, né, os dois conceitos dos inocentes e dos ingênuos. Há como acontecer a conciliação entre os inocentes e os ingênuos? Não. Por que não? Porque os inocentes usam de sua expertise para manter os ingênuos, né, digamos assim, subalternos aos seus processos. E a gente sabe perfeitamente que a palavra tem esse poder de dominação, né? Tem esse poder que faz com que as pessoas elas ajam ou paralisem frente a determinadas situações, a determinados acontecimentos. Então, existe aí uma certa estabilidade entre a conciliação dos inconciliáveis, que, infelizmente, apenas um lado sai ganhando, né? Entretanto, é necessário que a gente desperte, que a gente busque o processo de superação,
desse status quo, para que a gente tenha pessoas mais libertas. E aí a importância da teologia da libertação que vem falando, e agora o Henrico nos dá outra possibilidade, né? Nos dá outra possibilidade de enveredarmos e fazermos um aprofundamento mais coerente e conciso com o que está posto aqui neste subtópico de Paulo Freire, e que a gente vai fomentando e ampliando os nossos saberes deste modo e não de outro, né? Alguém mais deseja falar? Gente, Henrico? Tô aqui. E aí, Henrico? Não, eu estou até evitando falar mais porque eu cheguei tarde, eu não sei o que as pessoas já falaram e eu não dei conta de ler o texto todo. Eu só li as 10 primeiras páginas do primeiro e eu vi que não ia dar tempo, aí li o segundo, né, para situar. Mas eu estava até passando o olho no texto aqui no que eu li, mas eu realmente não... Como eu não sei o que já foi dito, eu estou até mais caladinho hoje. Mais quietinho. Nesse processo é interessante ficar ligado no chat, porque o chat ele dialoga, né, com o que nós estamos verbalizando aqui, conversando sobre, né? Então não dá para ficar de todo um perdido. Nesse texto especificamente, o Paulo Freire ele traz o processo da dialetização, da consciência e da realidade, que isso é bastante interessante justamente nos dias de hoje, né? Onde a gente está nesse conflito constante, que Paulo Freire vem sendo atacado, mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, ou quem sabe até mais, dos ataques que ele sofre, ele vem sendo estudado, né? E nós estamos aqui fazendo justamente isso, e sentimos que não basta, né, ficarmos por aqui, não basta a gente se deter tão somente a uma obra, porque Paulo Freire ele nos convida, né, à leitura, à escrita dele, é um processo de encontro às suas outras reflexões, às suas outras obras. E daí a importância do pensamento tão contemporâneo de Paulo Freire, né, tão atual, onde ele nos convida para que a gente possa refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas práticas e, sobretudo, o quanto que a gente pode promover, né, a transformação e emancipação a partir das nossas tomadas de consciência. Mas assim, um ponto de atenção aqui que ele fala em vários textos, mas nesse texto também é a questão da praxis, né? Não sei se já foi bem debatido aqui, né? Isso, ação, reflexão, ação, né? Da integração da teoria à prática e desse afastamento, esse passinho atrás que a gente deve dar no nosso fazer cotidiano, nosso fazimento também, como diria Laudarce Ribeiro, né? Nesse nosso fazimento cotidiano para pensar sobre a prática e para avançar na discussão, no debate, né? E outro ponto que me chamou bastante, que eu achei muito interessante desse texto, foi da articulação de como é que ele fez um paralelo entre um processo entre religião e alfabetização, né? Então, é dizer que em ambos os casos não existe projeto neutro, né? Então, ele está falando que o tempo inteiro nós somos imbuídos de uma intencionalidade, né? Que apesar de que, seja na religião, né, no caso que ele está falando, no cristianismo, seja no letramento, vou dizer dessa forma,
né, é, é, é por mais que exista um discurso de que a técnica é que ela é posicionada, ela é declaradamente posicionada, tem uma qualidade, né? Ela tanto a teologia como o né? Eles partem de um lugar que são declaradamente diversa e dizem onde querem chegar. Outros pode contribuir hoje. Muito bem. Então, Henrique, enfatizei uma vez, não ser feita ninguém faz a unidade do seu ser. Como a professora Marina, Paulo Freire, não tem a gente precisa fazer essa travessia nesse momento, sobretudo nos fazendo os eventos diários, a esses processos a essas formas das pessoas que elas estão ligadas na prática do contexto ou simplesmente nas atividades remotas que estão acontecendo, né, de forma online. Então, tudo isso é interessante a gente pensar sobre e tentar fazer essa travessia. Né? Aparecida. A mil. Tem uma parte aqui que, para encerrar tudo, ela está no início, mas de sua prática, aí Danilson levanta a questão da prática. Danilson faz e ele já vem fazendo, e nós já também, a gente vem constantemente vendo esse questionamento. Por que citamos tanto Freire? Qual é a diferença que Freire faz na nossa vida? Dulce, ajudar uma obra, a debater com outro, a estar com outro, né? Aí, nesse trecho, ele diz, não resulta a ação consciente, né? A conscientização dos oprimidos como classe social explorada na luta por sua libertação. Por outro lado, ninguém conscientiza ninguém. Grande verdade. Por mais que a gente faça aquele blá, blá, blá todinho, jamais a gente vai conseguir que alguém tome consciência a partir de nós, né? O educador e o povo se conscientizam através do movimento dialético entre a reflexão crítica sobre a ação anterior e a subsequente ação, no processo daquela luta. Então, aí a gente vem para a praxis e a gente vem para a reflexão-ação. Se a gente não tem isso, a gente acaba não tendo a consciência, e essa consciência é construída com o outro, na minha ação com o outro, na minha reflexão com
com o outro. E a cada reflexão que a gente vai fazendo, hoje tiveram depoimentos lindos, como o de Miriam, eu penso que hoje foi a chave, ela dizer que não sai da igreja para ali ela e se fazer presente e se colocar colocar como cidadã, como pessoa, a sua ideia. Então, com isso, né, a gente faz, porque hoje foi um dia intenso. Nós tivemos o fechamento lá do nosso curso junto ao Centro de Formação Paulo Freire Normandia. Hoje foi o fechamento, aí foi a tarde inteira, se estendeu a tarde inteira. De manhã a gente bebeu Freire, à tarde nós bebemos Freire, à noite nós bebemos Freire. Foram as leituras que fizemos aí, né? Então, isso nos remete o que a gente faz realmente, o que a gente vai fazer da nossa vida, qual é a nossa consciência crítica, né? Das nossas ações, principalmente. Então, com isso, né, a gente vai encerrar mais o dia de hoje. Quem chegou depois, entrou depois no grupo, que por um motivo ou por outro não pôde se fazer presente logo no início, nós falamos a respeito de fazermos um fechamento no dia 25 do grupo de estudo, e não no dia 18. Dia 18 nós vamos estudar o texto que está previsto para estudo, né? Esse texto, mas nós faremos o encerramento para o dia 25. Já temos um convidado, o Edgar, né, para estar conosco. Vamos abrir para outras pessoas também, e penso que a maioria, eu vi no início aí, gostou da ideia e apoiou a nossa ideia, né? Eu coloquei aí uma provocação para o nosso próximo encontro ser a expressão do texto mesmo, sem ser somente a palavra, né? Ou uma indagação, mas aquilo que nos chama a atenção. E no último encontro, que vai ser o fechamento, lembram que a princípio nós falamos de formar. Estão lembrados? Nós falamos de construir a nossa árvore. Então, a gente vai montar a nossa árvore e a gente pode enriquecer a nossa árvore com algumas cartas. Vamos ficar felizes, quem quiser, claro, encerrar este momento trazendo para nós uma carta de como foi, escrevendo uma carta ao centro de como foi essa experiência que nós tivemos durante esses encontros, essas terças-feiras, essa experiência de estudarmos essa obra, né? Então, aí vamos ficar felizes se recebermos essas cartas, né? Quem sabe não fazemos algo inédito com essas cartas desse grupo de estudo, porque a gente vai pensando, e quem sabe daqui para lá. Espero receber realmente, e acredito que Danilson, que está participando aí conosco, é diretor do centro, também diretor de comunicação, a Aparecida, que é diretora de pedagógica, a Inês, que é diretora administrativa, que hoje não pôde estar aqui conosco, que ela está em uma outra atividade hoje à noite também, representando o centro. Então, eu espero que a gente possa. Vi que a Margarete abriu aí o microfone. Você deseja falar, minha querida? Ela abriu. Penso que não. Então, fica assim, né? A gente realmente estamos realmente finalizando mais esse. Espero que no próximo encontro, a gente que seja encantador e possamos estar todos juntos novamente. Não sei se já colocou a frequência aí. Margarete, você deseja falar?
Pronto. A frequência já está aí. Tem alguém dizendo que não está conseguindo acessar. Ele manda novamente, então, que bom. Então, minha gente, tenha uma boa noite. Aparecida, obrigada pelo aí o trabalho que hoje praticamente você levou sozinha. Eu só participei quase sem fala, obrigada mesmo, parabéns a todos, e foi muito bom. Cada dia que eu ouço vocês, eu aprendo muito, 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 muito. Uma escola, a escola da vida. Ok, ó. Um cheiro bem carinhoso. Ótimo, professor. Olha, de suas palavras eu faço as minhas, viu? É sempre uma satisfação enorme poder aprender e compartilhar, né? E Paulo Freire nos mobiliza a essa tomada de atitude, né? Então, boa noite a todos e a todas, e que terça-feira estejamos mais corajosos, viu? Porque Paulo Freire é um sujeito de coragem, então que sejamos similares, tá certo? Obrigada por toda a atenção, tá certo?